Por que eu não uso Olá, versos e histórias pessoal. para os jogos e Bom dia explicações mais dos uma Odus? vez. Então, tentando dar seguimento, né, a resposta a essas perguntas, hoje nós chegamos à segunda pergunta, quando eu fui fazer a síntese, né, desse conjunto de perguntas que o povo fez lá na página depois dos vídeos sobre os Odus. A pergunta é saber, se não precisamos usar os versos para adivinação, para que serve eles então? Primeiro, eu nunca disse que não precisava usar os versos para adivinação. Eu sim disse que os versos não são a melhor forma de divinação. Aí vamos primeiro, né, ver o contexto histórico mesmo da chegada do Ifá dentro dos povos da costa oeste da África. Porque o Ifá, ele nasceu junto com a humanidade. Porque quando quer falar da origem de Ifá, tem que ver a origem espiritual e a origem geográfica. Mas, para responder a essa pergunta, num primeiro vídeo, eu vou falar da origem geográfica. O Ifá, ele remonta, né, até a chegada na Nigéria, obviamente. Eu vou te dar uma traçabilidade, né, da imigração que teve essa ciência até a Nigéria, Benin, Togo e Ghana. Pronto. Sabe que o Ifá, ele era praticado no Egito Antigo. Porque nós recebemos hoje, o continente africano, dentro da costa oeste da África, recebeu a prática de Ifá do Egito Antigo. Então, como que aconteceu isso? Depois da explosão da última dinastia dos faraós, com a invasão, né, dos gregos no Egito, o Ifá também explodiu e começou a fazer a sua caminhada entre os outros povos. Saiu do Egito, foi para o Sudão, do Sudão foi para a Etiópia, da Etiópia o Ifá foi para Mali. E os nigerianos, inclusive, eles receberam o Ifá. Tem historiadores brasileiros, tem historiadores nigerianos, que eu quero dizer, desculpa. Tem historiadores nigerianos aqui, se eles não concordam, a gente pode marcar uma live aqui para debater a forma e como, de quais povos que eles receberam, né, a prática do Ifá. Que no início era praticado com o que é chamado das 16 letras do profeta Enoque, que inclusive está na Bíblia, simbolizado no Odum ou Turkmenid, que traz isso dentro também das histórias do Odum ou Turkmenid. Então, o Ifá era praticado com essas 16 letras do Enoque lá desde o Egito Antigo. Então, com a explosão da dinastia, como consequência da invasão dos europeus do Império Egito, os padres, né, os praticantes, o que a gente chama hoje de babalaô, os detentores de segredos do Ifá, eles também migraram em alguns cantos da África, começando, né, com o Sudão e Etiópia, e foi parar na universidade em Tombouctou, que era uma das melhores universidades do mundo, onde se estudava as ciências nos séculos passados. Tombouctou, que é no norte, está localizado na atual República de Mali, ou seja, no norte de Mali. Então, de Mali, ele imigrou para a Nigéria. O Ifá imigrou de Mali para a Nigéria. Quando chegou na Nigéria, até no início das práticas na Nigéria, era ainda praticada com as 16 letras do Ifá, as 16 letras do Enoque, que não são nada mais do que esses oduns, esses 16 oduns principais, sem nenhuma história, com a questão da consideração das mensagens metafísicas e das constelações que eram usadas. Agora, o que aconteceu? Como que chegou os versos? Quando o Ifá ele chegou na Nigéria, os nigerianos, os historiadores nigerianos, eles readaptaram a prática de Ifá, relacionando elas com os orixás e com os contextos históricos do povo, principalmente Yorubá. Por isso que por Odum, eles meio que criam, tipo, um conjunto de vários itãs, de várias histórias para poder explicar ou explicitar a mensagem que vem da consulta ou do aparecimento do Odum. E por Odum você pode receber
o encontrar mais, ou seja, infinitas diversos sobre a mesma mensagem. Depois, o Ifá, ele foi para Benin. Sabe como? No dia 15 de novembro de 1715, no reino do rei do Suagajá. E quando veio no Benin também, ele recebeu uma readaptação com as realidades locais do Benin. Por isso que tu vai ver, procura ver um livro que foi escrito na Nigéria sobre os Oduns, um livro que foi escrito no Benin sobre os Oduns, para ver se os personagens desses itãs são iguais. Então, nunca falei que assim não precisava de versos, né, para fazer a adivinação, só que os versos eles são muito limitados e muitas vezes vai falando de uma parte da resposta do Odum, ele não vai de forma objetiva. Aburabuye, até o próximo vídeo para dar continuidade à resposta a essa pergunta.